Olá, que bom que você voltou! Vamos continuar o estudo do Código de Processo Civil? Neste vídeo, vamos estudar o seguinte assunto: competência interna. Ao final, faremos algumas atividades de fixação, incluindo questões de concursos. Antes de continuar, inscreva-se no canal e apoie essa iniciativa. Assim, você nos ajuda a continuar produzindo novos vídeos. Agora vamos começar. Título 3º. Da competência interna. Capítulo 1º. Da competência. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária, e ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Inciso 1º. De recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Inciso 2º. Sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3º. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal, cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo 4º. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. Parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu, ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial, e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente. Inciso 1º. O foro de situação dos bens imóveis. Inciso 2º. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. Inciso 3º.
Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Artigo 53. É competente o foro. Inciso 1º. Para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Alínea A. De domicílio do guardião de filho incapaz. Alínea B. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Alínea C. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Alínea D. De domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Inciso 2º. De domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos. Inciso 3º. Do lugar. Alínea A. Onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Alínea B. Onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Alínea C. Onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Alínea D. Onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Alínea E. De residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. Alínea F. Da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Inciso 4º. Do lugar do ato ou fato para a ação. Alínea A. De reparação de dano. Alínea B. Em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. Inciso 5º. De domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Parabéns! Você concluiu o estudo do texto. Agora, para auxiliar na memorização do que foi estudado, vamos resolver algumas atividades de fixação. Nesta atividade, você precisa descobrir qual palavra ou expressão completa a lacuna no texto. Para te ajudar, eu vou exibir uma imagem relacionada ao termo faltante. Vou te dar algum tempo para observar o texto. Pronto! Agora você tem 10 segundos para pensar na solução. Quando o despertador tocar, eu te mostro a resposta correta. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é: bens móveis. Vamos para a próxima atividade. Agora vamos resolver uma questão de concurso. Vou ler o enunciado e você precisará responder se ele é verdadeiro ou falso. Novamente, vou te dar 10 segundos para pensar. Quando o despertador tocar, eu te mostro a resposta correta. Consulplan 2019, adaptada. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta e relativa. 10 segundos começando agora. Agora vamos para a próxima questão. IESES 2018, adaptada.
A ação fundada em direito real sobre bens imóveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é enunciado falso. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. Para concluir, vamos para a última questão. FCC 2012, adaptada. As ações em que o ausente for réu correm no foro de seu último domicílio, que é também o competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é enunciado verdadeiro. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Parabéns! Você concluiu a resolução das questões. Se gostou desse vídeo, deixe um like. Assim saberemos se o conteúdo está bom ou se precisa ser melhorado. Por hoje é só. Obrigada e até breve!